Via Saúde, recebendo hoje em nossos estúdios o Dr. Paulo Roberto Romano, neurocirurgião dos mais conceituados em nossa região, que está nos falando sobre dor na coluna. Nós havíamos deixado duas perguntas para o Dr. Paulo Roberto. Uma delas, como fazer para evitar ou minimizar as dores nas colunas que passam a ser mais frequentes com uma idade mais avançada. E, em segundo lugar, que, ainda que brevemente, nos falasse sobre a importância da acupuntura no processo de tratamento da dor na coluna. Muito bem. Na verdade, César, como todas as coisas da nossa vida, a vida, ela tem momentos. Não é à toa que, geralmente, de manhã a gente toma o café da manhã e não o jantar. Então, as coisas têm que ter a sua sequência. Então, é claro que um jovem tem dor de coluna, mas é muito mais provável que um velho tenha dor de coluna, até por causa da curva de envelhecimento e do desgaste natural da própria vida. Acontece que algumas coisas são matemáticas, são boas tanto para o jovem quanto para o velho, que é a atividade física. Coluna não foi feita para não movimentar. Porque, comparando num paralelo, o que não mexe foi feito mexer em ferrugem. E, na verdade, é isso mesmo. Se uma coisa foi feita para movimentar, ela tem que movimentar. Porque se ela não movimenta, quando você vai movimentar, ela não movimenta mais. Paulo, um carro parado quebra muito mais rápido as suas peças do que se ele estivesse sendo utilizado, né? Exatamente. É a mesma coisa. E algumas regras são básicas para qualquer idade. Trate bem a sua coluna, que ela trata bem de você. Você tratou mal dela, ela te devolve aquilo dali. E isso tanto faz o jovem quanto o velho. Aí, na sua proporcionalidade. Então, atividade física é sempre fundamental. Existem algumas regras? Existem. Existem regras básicas. Por exemplo, o que não pode? Eu digo, não pode, porque, em verdade, você decide o que quer, mas sabe que não pode. Peso, porque todo peso que a gente pega não é o braço que segura, é a coluna que segura. Porque se você quebrar a coluna, você segurar, você cai para frente. Então, quem segura é a coluna. E impacto. Tudo aquilo que você vai causando impacto, logicamente que aquilo vai diretamente sobre a coluna. Então, peso e impacto são duas condições que agridem diretamente a coluna. Outras coisas como postura, vícios de carregar alguma coisa, ou de fazer, ou de dormir, esses vícios repetitivos também levam, mas de uma forma geral para todo mundo, peso e impacto é péssimo. Então isso não adianta. Ah, eu adoro correr, tá bom, você pode adorar, mas sabe que não é bom para a coluna. Ah, eu adoro andar a cavalo, quadrilha principalmente, sem criticar o quadrilha de forma nenhuma, mas não é um cavalo macio, sabendo que quanto mais o cavalo é de trote, que tende a... Maior o impacto. Maior o impacto repetitivo sobre a coluna, maior chance de acarretar o problema ou de piorar o problema que já existe. Então, se você puder levar a sua vida fazendo atividade física, sem sobrecarregá-la com peso e sem um impacto sobre ela, certamente sua coluna vai agradecer muito e você também, que vai ter menos dor. Agora, quanto à atividade física propriamente dita, você vai ter que adequar de acordo com a idade. É claro que um jovem vai poder e dever fazer muito mais do que uma pessoa de mais idade. Mas esse de mais idade também tem que fazer. Porque se não fizer, enferruja. Ainda mais ele que já está um pouco mais enferrujado. Porque as artroses nada mais são do que ferrugens, que vão se formando ao redor das articulações. Tanto que diminui o movimento dela, a ponto, às vezes, ela até fica bloqueada, que enferrujou tanto que aquilo que mexia bem já não mexe mais. Quem tem, já viu no raio-x e vê que a similaridade é muito grande entre uma artrose e uma ferrugem. A acupuntura, na verdade, se vocês me perguntar assim, ela trata a coluna? Eu vou dizer, não, não trata. Aí ela ajuda? Ajuda muito. Por quê?
A primeira coisa que foi comprovado em relação quando que a acupuntura entrou para o conjunto de métodos terapêuticos aceitos pela medicina tradicional. O dia que ela teve alguma coisa que foi comprovado. E o que foi comprovado? A capacidade da acupuntura de estimular o organismo a produzir uma substância chamada endorfina, que é o organismo que produz. Mas com o estímulo da agulha, ela produz muito mais. E a endorfina é um analgésico seu mesmo. Então, se você está produzindo mais analgésico, indubitavelmente está sentindo menos dor. Então, a acupuntura, ela ajuda. Ela realmente é positiva. Todos respondem? Não. Claro que não. Porque nem todo mundo é igual. Então, depende do momento. Ah, eu preciso acreditar ou não? Será que só ama quem acredita no amor? É complicado. Doutor Paulo Roberto, acreditar. E eu, lamentavelmente, nós vamos chegar ao final desse último bloco, mas eu gostaria que o senhor nos dissesse. Esse conjunto de métodos para tratar dor na coluna encontra-se ao alcance dos nossos pacientes do SUS no Brasil? O Brasil, ele é um país um tanto pitoresco, né? Porque o nosso ex-presidente Lula, de 2 gestões, e muito amado ainda pelo Brasil, em certa feita fez um comentário, até na imprensa, ou seja, sem segredo nenhum, que ele ia ensinar para o Obama como que fazia para o SUS ser a beleza que é, enaltecendo as ações do SUS. Mas, no entanto, quando ele adoeceu, ele se tratou no Sírio-Libanês e entrava pelos fundos e não seguia fila nenhuma. Então, se o próprio presidente da República de dois mandatos, com uma apologia tão grande ao SUS, trata o SUS como uma coisa a se fugir, fica difícil de achar que a população geral vai poder desfrutar de coisa melhor do que isso. Mas existem alguns locais, alguns centros, principalmente locais em que não é só do SUS, em que haja uma associação com algum tipo de vida universitária, com vida assistencial, por exemplo. Exatamente, como o Sara Kubitschek e tudo mais, que você encontra possibilidade desse tratamento. Embora ele, se as nossas autoridades tivessem um pouquinho mais de interesse, um pouquinho mais, veria que é muito mais barato pagar esses tratamentos do que custear as consequências do não tratamento. O mundo todo sabe disso. Aqui ainda está difícil deles entenderem. É muito mais caro tratar o paciente incapacitado, sustentá-lo, gastar milhões em exames que não vão tratar o paciente, do que tratá-lo adequadamente e devolvê-lo ao mercado de trabalho em condições satisfatórias para que ele seja um cidadão capaz de não depender de bolsa, bolsa, bolsa e bolsa. Ter a própria bolsa. Tratá-lo enquanto ele ainda esteja de pé e feliz, para evitar que tenha que tratá-lo depois num leito de hospital. Exatamente. Nós tivemos aqui o prazer enorme e utilíssimo de receber o Dr. Paulo Roberto Romano, ilustre neurocirurgião de Campos, renomado em todo o nosso norte fluminense como um profissional de extrema experiência no tratamento de dor na coluna. Assim terminamos o Via Saúde de hoje, o programa de saúde da Terceira Via.